Uma questão de economia. Todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais. Estamos nos estúdios da OV Beja, na Rádio Voz da Planície de Beja, aqui no corredor central da feira, e hoje temos uma questão de economia um pouco diferente daquilo que é habitual. Fazemos sempre nos estúdios da Voz da Planície, hoje fazemos aqui na OV Beja. E como é habitual também na questão de economia, é o David Simão, o presidente do NERB, que é o parceiro nesta realização com a Rádio Voz da Planície de Beja, que apresenta o convidado, David Simão. Hoje temos um convidado especial aqui para a questão de economia. É verdade, e estarmos aqui na OV Beja a partir dos estúdios da Rádio Voz da Planície é um privilégio. E como diz o slogan da feira, todo o Alentejo deste mundo vem estar presente na OV Beja, e nós, e o nosso convidado, orgulhosamente alentejano, é com gosto que o recebemos. O nosso convidado de hoje é o responsável do PO Regional, Tiago Teutónio Pereira. Vamos explicar a quem nos ouve o Programa Operacional Regional do Alentejo. Nós conhecemos as siglas, mas depois quem ouve não... Tal e qual. E por isso para nós é um privilégio podermos abordar este tema, até para desmistificar e esclarecer os nossos empresários sobre as ferramentas que este programa lhes coloca à disposição deles e das suas empresas, para que novas iniciativas empresariais, para que melhorem a eficiência das empresas, tudo isto está à disposição dos empresários, e o Tiago trabalha muito nesta área, e é uma oportunidade para podermos esclarecer. Vamos agora ouvir o Tiago Teutónio Pereira. Tiago, mais importante do que tudo, e para quem está a ouvir, é saber afinal que medidas são estas do Programa Regional para o Alentejo. Que medidas é que existem? Muito bem, mas antes de mais deixem-me também partilhar o privilégio de poder estar aqui, não só poder partilhar este espaço da Rádio Voz da Planície em plena OV Beja e todo o Alentejo deste mundo tão bem descrito aqui pelo David, que ao longo destes 3 anos, mais do que um parceiro, tem sido também um amigo na co-construção de um Alentejo diferente. Um Alentejo que tem aqui um grande desafio, que ao mesmo tempo procura ter coesão e competitividade no seu território, e isso é um desafio de facto tremendo, porque nós percebemos que embora haja só um Alentejo, temos Alentejos muito diferentes, e por isso temos que ter níveis de especialização em cada um dos subterritórios também muito importante. Se quisermos falar mais do Baixo Alentejo, percebemos que, por exemplo, nas áreas da investigação e desenvolvimento, temos que reforçar. No setor produtivo temos que aumentar a cadeia de valor, e temos que continuar a fixar cada vez mais recursos humanos. E se calhar este é um bocadinho o triângulo que nós temos para oferecer dentro do programa regional. É um programa que tem um ciclo de 7 anos, ok? Está neste momento no seu 3º ano portanto, até discussão. 2030, exatamente. É? Uhum. E tem um valor significativo para ser implementado apenas no território do Alentejo. Estamos a falar de 1.000 milhões de euros. Isto é muito significativo, porque estamos a falar quase de 10% daquilo que é o produto regional num ano, e por isso o impacto dos fundos comunitários no Alentejo é tremendo. E o que é que o programa tem dentro destes 1.104 milhões de euros? Tem, de facto, para o setor empresarial, este triângulo que eu acho que é virtuoso entre a investigação e desenvolvimento, que é muito importante nós, mesmo nas PMEs, podermos passar e contar e promover, e onde o NERB tem sido um parceiro privilegiado. Depois, o investimento produtivo, e sabemos que é isso que depois, no final do dia, transforma verdadeiramente os territórios. Isto é, o que deixa valor é nós conseguirmos, dentro da cadeia de valor, transformar e ter capacidade produtiva, e depois os recursos humanos. E nós, dentro destas 3 áreas, temos projetos e programas muito estruturados. Claro que depois nós temos um paradigma. Nem todas as empresas têm níveis de inovação e sofisticação para poderem aceder, e por isso é que nós contratualizamos com as CIMs 2 projetos. Um para a questão do investimento produtivo de base local, isto é, empresas que não têm um nível de diferenciação tão elevado e que têm projetos precisamente de base local, de base mais da economia local, e depois também, em vez de
apostarmos apenas nos recursos humanos altamente qualificados, temos medidas de apoio ao emprego também contratualizadas com a CIM. E no caso particular, a Cimbal tem sido também aqui um grande parceiro, e hoje já conseguimos ver uma coisa, e isso com muitos constrangimentos conseguimos perceber isso, que dos 1.104 milhões de euros, nós entregamos 440 milhões para serem geridos em proximidade com as CIM. E hoje já conseguimos perceber que a taxa de execução que temos nos contratos com as CIM são superiores ao global do programa, o que quer isso dizer que estão a andar mais rápido e estão a entregar melhores resultados. E depois, dentro deste triângulo, isto é, investigação e desenvolvimento, investimento produtivo e recursos humanos, existem aqui parceiros muito importantes. As associações comerciais e económicas são muito importantes porque nos ajudam a chegar a públicos muitas vezes, até por dificuldade de linguagem, e eu percebo e assumo isso, podemos não chegar, os nossos programas podem ser complexos numa primeira abordagem, contamos com parceiros como a Onero para nos ajudar a chegar mais longe. Tiago Teutónio Pereira, há sempre aquela questão quando se ouve falar em projetos, quando se ouve falar em muito dinheiro, que a questão da inovação e estar a ser aplicada no Alentejo também é uma novidade para muitos. Há sempre alguém que acha que há dificuldade em perceber como é que estes projetos funcionam e depois como é que se chega a eles. Talvez algum excesso de burocracia, tem havido a preocupação de se aproximar um pouco mais das pessoas. Sim, há sempre a preocupação de nós podermos simplificar, embora eu hoje tenha algumas reservas. Esta sempre linguagem nós falamos... da inovação também é muito recente. Não, não é recente, mas ela é absolutamente necessária, porque quando nós vemos este contexto global percebemos que só temos uma saída, é nós próprios também garantirmos que temos inovação no nosso território e não ficamos dependentes de outros. E quando olhamos para aquilo que são as cadeias de valor do Alentejo, percebemos precisamente que temos que inovar. E às vezes estamos só a falar de inovações de produto, e o Baixo Alentejo tem oferecido extraordinários exemplos neste caminho. Mas em relação à simplificação, eu estava a dizer que hoje muitas vezes nós temos a tendência de, vamos simplificar, vamos tornar as medidas mais simples, mas depois no outro lado da moeda está as questões da transparência, do rigor, de nós podermos ter observância e escrutínio sobre os processos. E por isso é que na gestão pública nós hoje em dia vivemos muito neste dualismo de queremos simplificar, mas também temos que garantir rigor e que todas as medidas acabam no final do dia por ter um escrutínio necessário. Mas há uma parte muito importante, e por isso é que eu gosto tanto de vir a programas de rádio como este, ainda por cima entre amigos, que é nós podermos simplificar, falar de uma forma clara, direta e transparente. Sim, e completando aquilo que o Tiago estava a dizer, e temos trabalhado em conjunto com a CCDR, com a Cimbal, entre instituições, numa task force conjunta para podermos exatamente esclarecer, acompanhar e no terreno, esclarecer no contexto empresarial. E isso é muito importante, o trabalho das associações empresariais, porque estamos e acompanhamos permanentemente o trabalho da CCDR e do programa, mas depois adequamos a procura à oferta, aproximamos e conseguimos cada vez mais ter a resposta das empresas e cada vez ter mais candidaturas a estes programas que depois se traduz na melhoria da eficiência das empresas, no crescimento económico e no desenvolvimento da região. Mas principalmente deixámos de atuar isoladamente e passámos a atuar em equipa. Isso é fantástico e aumenta também depois a confiança na resposta às empresas. Se bem que há sempre coisas a melhorar, ou seja, precisamos de trabalhar, é um trabalho em contínuo, em que nós precisamos de adequar os vários programas, as várias ofertas, as várias respostas, precisamente às necessidades das empresas, e muitas vezes fazer esse match numa região tão dispersa e tão com necessidades múltiplas de várias ordens, que precisamos aqui de um trabalho de coesão que é um desafio quando temos que traçar linhas mestras
e gerais, não é? Com escolher quais são as prioridades. Há de haver sempre quem não concorde com essas prioridades, mas permitam-me também salientar que as associações empresariais, os organismos locais são ouvidas em sede do Conselho Regional também sobre essas prioridades. Isso ajuda realmente a tomar as opções certas. Não serão todas, que é impossível, mas trabalhamos em conjunto sempre para melhorar. Tiago, não sei se quer acrescentar ainda alguma coisa. Eu ia acrescentar a este trabalho de equipa e confidenciar aqui um processo que me deu, e com certeza ao David também, algum gozo aqui a poder acompanhar. A Simbal foi a primeira CIM do país a ver uma candidatura de ações coletivas aprovadas. Ações coletivas para as empresas, para o setor empresarial. E porquê? Como é que chegámos aí? Porque na fase de desenho do regulamento, nós, no programa do Alentejo, dissemos que era importante as comunidades intermunicipais passarem a poder ser promotoras deste tipo de projetos, porque já têm competências na área da promoção económica dos seus territórios, mas porque sentíamos que existiam subterritórios, como é o caso do Baixo Alentejo, onde esta proximidade, onde esta coesão, onde esta coordenação entre as entidades públicas, mas também as entidades que representam o setor privado era forte, e havia uma correlação forte que fazia com que pudessem emergir projetos interessantes. E por isso, depois, quando lançámos o aviso, tendo colocado essa possibilidade, e essa mesma operação tem no NERB também um parceiro importante, agitador no bom sentido, e promotor aqui de uma ação coletiva que depois vai ser muito importante para o setor empresarial. E isto de facto é uma mudança, eu não diria estrutural, mas é uma mudança incremental muito importante, que é nós podermos sentar à mesma mesa, podermos desenhar projetos, e depois em função das prioridades, e vão sempre haver prioridades porque os recursos serão sempre escassos, não é? Em função das prioridades que são desenhadas, conseguirmos aprovar bons projetos para o território. Muito obrigado aos dois. Hoje, a questão de economia aqui em direto dos estúdios da Voz da Planície na Ovibeja foi sobre o Programa Regional Operacional para o Alentejo. Vai ficar disponível nas nossas redes sociais, portanto, se não teve a oportunidade de nos acompanhar, é ir até vozdaplanície.pt e também às redes sociais do NERB, o nosso parceiro, onde esta conversa vai ser divulgada. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigado. Uma questão de economia, todas as terças-feiras na Voz da Planície. Um programa da responsabilidade do NERB para revelar boas práticas empresariais.